Chegamos então ao nono mandamento. Esse nono mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, que diz: não darás falso testemunho, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Esse nono mandamento, penúltimo capítulo da nossa série Decálogo, traz também muitas coisas para refletirmos juntos essa manhã. E confesso que ao estudar esse mandamento mais profundamente, eu me vi mentiroso. Eu me vi mentiroso. E eu quero orar com os irmãos. Pai querido, perdoa, Senhor. Perdoa pelos meus pactos com a mentira. Pelos meus tratados com a mentira, Pai. Me perdoa, Deus. Que a Tua palavra seja dita essa noite. Que a verdade seja conhecida esta manhã. Que seja o Senhor a falar. No nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Eu leio o versículo 32. João capítulo 8, versículo 32. Apenas este versículo. Diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos num tempo em que a verdade, ela não é absoluta. Nós vivemos num tempo em que a gente tem muitas verdades. E a forma como nos relacionamos com o nosso saber, com o nosso conhecer, vai diluindo a verdade. Nós tínhamos um tempo em que chamávamos de modernidade, e esse tempo histórico intitulado modernidade, dizia que a verdade deveria passar pelo método científico. E depois que esse método científico fosse aplicado a essa possibilidade de verdade, ela então seria provada como verdade ou não. O que trazia muitos problemas, por exemplo, para a gente de fé. Porque como o filósofo Immanuel Kant fala, a fé não é objeto de estudo ou de cientificação ou de observação. A fé não necessita de provas. A fé, ela é por si só baseada naquilo que se crê, naquilo que se não pode ver. Ela não é objeto de provação de nada, ela não é objeto de laboratório. Então a fé tinha uma grande crise com a ciência. Havia até os discursos de livros, inclusive títulos de livros, que razão e fé eram quase que inimigos. Mas graças a Deus que surge o povo que diz: não, razão e fé tem tudo a ver. Nossa fé é racional. E aí entramos então numa era em que nós começamos a chamá-la de pós-modernidade. Dentro das suas controvérsias de intitulação histórica, pós-modernidade não é pós-modernidade, eu acho que uma das chamadas históricas mais interessantes é pós-verdade. Vivemos numa época pós-verdade, onde não existe só uma verdade, existem várias verdades. Há um movimento filosófico chamado niilismo, e que vai dizer que tudo, o pressuposto é o nada. Não existe verdade. Existe a sua verdade, a minha verdade, então essas verdades podem ser verdades. A discussão vai aprofundando e vai relativizando tudo.
E conforme a gente vai relativizando tudo, vai se perdendo um norte. Vai se perdendo a nuance de que aonde estamos baseados, então? Onde está o nosso fundamento social? Porque uma sociedade em que não tem verdade é uma sociedade que não tem fundamento para se discernir o que está certo ou o que está errado, ou o que é falso e o que é real. Se eu não tenho onde me fixar, onde é falso e o que é real, o que é fake e o que não é, aí surgem pensamentos que falam e analisam verdades subjetivas. O que são verdades subjetivas? É quando você, por exemplo, pega o testemunho de uma pessoa sobre o que aconteceu. Houve um episódio na rua Avenida Andrade Neves, e aí aquele episódio que aconteceu ali teve testemunhas. A testemunha de uma senhora que estava no 5º andar de um prédio olhando para a rua, a testemunha de um rapaz que toma conta do estacionamento do outro lado da rua, e a testemunha de um rapaz que passava de moto, a testemunha de uma mulher que passava de carro. E aí você ouve todas as testemunhas, e você vai ver que interessante, que cada um vai dizer uma história bem diferente da outra. Algumas coisas vão ser parecidas, mas no geral vamos ter vários pontos de vista. E aí o escritor vai dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso vai atingir diretamente a fé. Porque nós cremos na verdade. E quando chegamos numa era pós-verdade, ela pode servir a nosso favor como contra. A nosso favor porque agora a sociedade entendeu que a ciência, o método científico, laboratorial ou de observação, ela não consegue abranger toda a explicação da verdade. Ela não consegue alcançar. Então, por ter relativizado isso, nós então saímos do pressuposto de que a nossa fé precisava passar pelo experimento científico. Não precisa. Então, de uma certa forma, eu tenho uma verdade aqui, mas o outro vai dizer, mas eu tenho a minha verdade. Então, qual é a verdade? E aí, quando se tem uma mentira, o quanto dessa mentira a gente pode provar que é mentira? Se existem várias verdades, é bem confuso, mas é humanidade. Adolf Hitler vai escrever no seu livro Minha Luta, Mein Kampf, que a pior mentira é a que contém a maior quantidade de verdade. Ele vai dizer também que uma mentira contada 100 vezes se torna uma verdade. Mas aí, alguns outros filósofos vão dizer que há um problema social muito grave nisso. Porque sem verdade não há vínculo. Sem a gente estabelecer verdades, nós não estabelecemos vínculos. Porque não há confiança. A verdade está para além só da objetificação ou da análise. Ela está para os relacionamentos. A verdade cria vínculos. Porque a verdade possibilita que eu confie em alguém. A verdade possibilita que eu consiga confiar em você e você em mim. Se eu me basear que não existe verdade absoluta, então quer dizer que se eu falar para minha esposa que eu vou buscar a minha filha às 6 horas na escola dela e não for, tudo bem? Não, existia uma verdade. Qual foi a verdade estabelecida? Eu vou buscá-la. Então, se eu não vou, então eu estabeleci um problema. Então, as verdades subjetivas invadiram as objetivas e a gente perdeu vínculos. E eu consigo justificar a minha mentira.
temos um problema social. No passado, entre os gregos, a verdade era discutida de uma forma chamada dialética. Você tinha a tese, a antítese e a síntese. E aí se chegava a uma verdade. Depois saímos da dialética e fomos para o dogma. E o dogma estabeleceu que existe apenas uma verdade absoluta e não se pode conversar sobre ela. Não se pode nem dialogar sobre ela. Não existe conversa, é uma verdade absoluta. E aí, na era do dogma, a gente fez vítimas. Porque nós não falamos de uma verdade, nós não conversamos sobre uma verdade. Nós nos tornamos possuidores e detentores de uma verdade. E esmagamos todo aquele que não entende ou que não concorda com a nossa verdade. A verdade, então, é um conjunto de ideias. A verdade como um conjunto de padrões estabelecidos. A verdade como um conjunto de uma lista de coisas já pré-estabelecidas que nós recebemos. Se a verdade é um conjunto de ideias, se a verdade é um conjunto de pensamentos, então nós caímos no mesmo problema. No mesmo problema. E é muito fácil a gente subjetivizar e relativizar a verdade novamente. Meu Deus, então aonde a gente vai chegar com isso tudo? Porque se eu não consigo mais ter uma verdade como um conjunto de ideias, como um conjunto de pensamentos, qual é o caminho? Porque o que está acontecendo no nono mandamento é que Deus está dando uma ordem expressa: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você não pode mentir, você não pode mentir, você não pode ser falso quando se trata do outro. Há um vínculo estabelecido pela verdade que é quebrado pela mentira. Toda vez que eu desprezo uma verdade, eu quebro um vínculo. Eu não posso simplesmente transformar isso num conjunto de ideias. Eu não posso tentar entender isso como um conjunto de regras. Existe algo a mais aí. Verdade gera confiança, mentira rompe confiança. Como viver num mundo sem verdade? Como viver num mundo sem confiança? Num dos seus livros, o Roberto Marinho, já falecido, ele relata um momento em que ele foi indagado sobre tanta gente que mentia sobre ele. Você não se incomoda, Roberto Marinho, de ser tanta gente mentir sobre você? Aí ele falou assim: olha, eu prefiro, se eu tiver que viver desconfiando de todo mundo, eu prefiro nem viver. Porque o pressuposto de uma vida com vínculo, de uma vida feliz, de uma vida que se estabelece relacionamento, é uma vida com confiança, é uma vida com verdade. É uma vida que se pode dizer se isso é falso ou se é verdadeiro. Se o corpo respira ar, a alma respira confiança. Para existir confiança é necessário verdade. Que verdade? De qual verdade nós estamos falando? A sua, a minha? Esse é o tempo em que vivemos, um tempo confuso, um tempo em que ou a gente diz que a verdade é uma verdade absoluta, que é um conjunto de regras, é um dogma, ou a gente diz que a verdade é subjetiva. Ela tem vários jeitos, você tem a sua verdade, o seu jeito de viver, e eu tenho o meu jeito de viver. Mas aí a gente entra em conflito quando entra as relações. Porque é onde eu vou dar o testemunho. É onde eu vou falar sobre o outro, é onde eu vou viver com o outro. No passado, as pessoas davam a sua palavra como garantia. Hoje, se a pessoa quiser dar uma garantia da palavra, as pessoas vão rir da sua cara. Não, eu estou falando que eu vou te pagar, eu estou dando a minha palavra. Porque os nossos vínculos foram rompidos. Não há confiança. A gente desconfia até que se prove o contrário. Não o contrário. A gente não confia até que se prove o contrário. A gente desconfia até que se prove o contrário. É 2 passos para trás em relação ao outro. É esse tipo de vida que a gente tem hoje. E aí,
Existe um teólogo puritano que vai dizer que nós conhecemos os metais pelo som que eles fazem, pelo som que eles produzem, e os homens por aquilo que falam. Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E a observância do 9º mandamento vai contribuir para que a harmonia do convívio social seja estabelecida. Deus está preocupado com o seu povo. Lá atrás, Ele está dizendo, se vocês falarem, se vocês negociarem com a mentira, a relação com o teu próximo vai acabar. E nós partimos assim. A mentira se tornou cotidiana. A verdade perdeu o seu valor. Não soubemos lidar com isso, manuseá-la. Tentamos. Afinal, sobre o que fala o 9º mandamento? Primeira coisa que ele fala é sobre mentira mesmo. Efésios 4:25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. No Jardim do Éden foi dita a primeira mentira da humanidade. E por isso nós chamamos Satanás de o pai da mentira, porque foi ele o autor da primeira mentira. E qual foi a primeira mentira que ele disse? Primeiro, com uma indução. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí ele induziu, em Gênesis 3, 3, versículo 1. E depois com a mentira propriamente dita. É certo que não morrereis. Gênesis 3, versículo 4. Primeira mentira dita. Os nossos primeiros pais, Adão, Eva, caíram em pecado justamente porque não acreditaram nas palavras de Deus, e sim nas mentiras proferidas pelo diabo. Porque consideraram a possibilidade de verdades. Nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Levítico 19, versículo 1, versículo 11. Existe um viés claro na Bíblia sobre não mentir para o outro. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, Provérbios 12, 22. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses 3, 9. Sim, o 9º mandamento está falando, não é para falar mentira. É aquilo que a nossa mãe e nosso pai nos ensina quando moleque. Quando a gente é bem pequenininho. Não é para mentir para o papai, para a mamãe, nem para ninguém. E o que é? É simples assim. Como é que aconteceu? É desse jeito. Então tá. Aí a gente aprende a omitir. Aí eu não menti. Eu omiti. Mas tudo aquilo que corrompe uma verdade é uma mentira. Ou voltamos para a frase de Adolf Hitler. A pior mentira é que contém o maior número de verdade, a maior quantidade de verdade. É possível isso? Opa! Os grandes manipuladores e ditadores da nossa história, eles conseguiram fazer o que fizeram porque botaram bastante verdade no meio da sua mentira. Ou você acha que todo mundo na Alemanha queria matar 6 milhões de judeus? A segunda coisa que o 9º mandamento fala é sobre juízo falso. Juízo falso é o falso testemunho contra o teu próximo. É você agir de maneira que o teu juízo comprometa a vida do outro. Falso testemunho contra o teu próximo. Fingir se entregar pelo teu próximo. É a tradução correta. O que é testemunho? Testemunhar é você empenhar a sua vida em algo, é colocar a sua vida naquilo.
Quando Jesus chama a gente para ser de minhas testemunhas, coloquem tua vida nisso. Botem sua vida nessa mensagem, nessa boa nova. Me entreguem a sua vida. Sejam minhas testemunhas. E aí, quando Deus está dizendo, não levantem falso testemunho contra o seu próximo, não levantem uma vida falsa, uma entrega falsa pelo teu próximo. Não coloquem a sua vida de maneira falsa a um desserviço ao seu próximo. Levítico capítulo 19, versículo 15 diz, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre e nem comprazendo ao grande. Ou seja, nem favorecendo ao pobre nem ao grande, nem ao rico nem ao pobre, mas com justiça julgarás o teu próximo. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos, Provérbios 6, 19. Salmo 15, 3, não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Cuidado com os teus julgamentos, para que ele não seja falso, para que você não empenhe a vida em algo falso. Mas o que é verdade? A verdade é que você tem que ir lá e ver o que é de fato, é a relação. Porque quando não se tem relação, não se tem convívio, não se tem confiança, não se conhece, não se sabe, então é falso. É falso. É o nosso julgamento, é a maneira que eu vejo imposta sobre o que é de verdade. É um juízo falso sobre aqueles que não estão sendo de maneira correta observados. Nós somos muito ávidos, velozes, a condenar e julgar. Muito. E é por isso que a maioria dos nossos juízos são falsos. Porque nós gostamos da aparência. Gostamos daquilo que aparenta. Quando o povo de Deus pede um rei, Deus unge Saul. Bonitão, grande, forte. Mas quando Deus traz correção ao povo, ele mostra para Samuel, um homem de Deus, que ele estava olhando com os mesmos olhos preconceituosos, de juízo falso que Israel olhava. Porque não acreditava que Davi, um menino magro, fraquinho, franzino, poderia ser o grande rei de Israel. Quantos preconceitos alimentamos antes de perceber o que de fato é? Juízo falso. O 9º mandamento está falando sobre isso. Sobre quando eu sou muito ávido, muito voraz a dizer o que a pessoa é. Essa pessoa é uma pessoa ignorante, mas você não se prestou a conhecê-la. Essa pessoa é uma pessoa que ela é carnal, e você não se prestou a conhecê-la. Jesus tinha muito problema com o fariseu que gostava de julgar as pessoas, mas que não conseguia olhar para a trave em seus olhos e observar o quanto dele estava no seu julgamento. E esse é o grande problema nosso. O quanto de nós está no julgamento que fazemos do outro. Por isso é falso. Por isso é fake, por isso não é verdade. Terceira coisa que o 9º mandamento fala é sobre boatos falsos e fofocas. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tiago 4,11. É direto, a Bíblia é direta. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3:2. Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos.
Isso é uma coisa que a gente é fera em fazer. Se juntar para falar mal de quem não está no meio da gente. Nós gostamos disso. Nós temos prazer nisso. Quando a gente vê, a gente está falando mal. E isso é extremamente perigoso. Nós não conseguimos falar a verdade para a pessoa do que nós pensamos sobre ela, ou o que está no nosso coração nos incomodando. Mas nós conseguimos falar todo o nosso lixo de julgamento para qualquer outra pessoa e espalhamos veneno puro. E eu vou falar um negócio para vocês, meus irmãos. Que nada se espalha tão rápido como um rastro de pólvora do que a maledicência, a fofoca. Quantas pessoas já foram feridas dentro de comunidades de igreja, porque as pessoas não souberam se relacionar. Se eu tenho um problema com você, eu tenho que ir lá e falar com você. Eu não tenho que ir para o outro e falar daquilo. Eu não tenho que falar para aquele sobre isso. E quantas vezes alguém veio falar para você mal de alguém e você disse, opa, peraí, não. Você já falou com ele sobre isso? Porque eu não quero. Ou quantas vezes falou e você falou, é mesmo? Fala mais sobre isso aí. Quantas vezes você não participou? Ou você vai dizer, não, mas eu fiquei em silêncio enquanto falavam mal. Aí você faz até pior. Você ouve as pessoas falando mal e vai até a pessoa e diz, olha, estão falando mal de você. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, não, mas eu estou a serviço da verdade. Olha o dogma aí. Olha a verdade absoluta tomando conta do seu ser. Você já não está a serviço da verdade. Você acha que é a própria verdade andante. A quarta coisa que o 9º mandamento fala é sobre insultos. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, algumas bíblias dizem raca, estará sujeito ao inferno do fogo. Essa expressão raca traduz todo o espírito do insulto, porque significa que o outro é um nada. Dar falso testemunho contra o seu próximo é insultá-lo. Isto é, qualquer ato de violência física ou psicológica intencional e repetida por uma ou mais pessoas, gerando dor e sofrimento em outra pessoa. Falso testemunho contra teu próximo. Insultá-lo. Porque você está irado, você está com raiva e você o transforma em nada. Porque se o pressuposto do discípulo é entregar a sua vida pelo outro, se o pressuposto dos discípulos é sentir a dor do outro, como eu posso causar-lhe dor? E deixar que o sofrimento o consuma? Como eu posso insultá-lo, então? Porque o insulto, concorda comigo, vê se você concorda comigo. O insulto, ele não é algo que diz a verdade sobre o outro. Ele é algo que você quer que o outro sinta. É um jeito de você ferir o outro. E quando você vai na intenção de ferir o outro, você se esqueceu completamente de quem você é já. É por isso que Jesus vai dizer para a gente, dá a outra face, mas pelo amor de Deus, não lutem contra o mal com as mesmas armas do mal. Deem a outra face e vão para o sacrifício.
Mas parem de tentar vencer o mal com o mal. Porque toda vez que a gente se indigna e quer vencer o mal com a maldade, nós multiplicamos o ciclo de maldade. Nós fazemos essa roda girar mais rápido. A maldade não para, porque ele me insultou, então eu tenho de insultá-lo. Ele começou, somos crianças, sabe? Ah, mamãe, foi ele que começou. Papai, foi ele que falou primeiro. Não, ele que disse primeiro isso. E Jesus está dizendo, parem de matar o seu irmão psicologicamente, na sua mente e emocionalmente. Parem de feri-los, parem de se ferir. Deem a outra face. Porque quando vocês começarem a vencer o mal com o bem, aí vocês serão chamados discípulos de Jesus. É quando vocês amarem, é que vocês serão reconhecidos como discípulos. Não é quando vocês agirem na mesma moeda, pagarem com a mesma moeda. Ah, porque eu sou crente, mas não sou otário. Eu já ouvi isso bastante. E talvez era isso que os discípulos que abandonaram Jesus na cruz pensaram. Por que ele não reage? Porque só se vence a morte dando vida. E a última coisa que esse 9º mandamento está falando, e talvez a mais, que tenha mais a ver com a gente, é a falsidade e os falsos profetas, a hipocrisia. Salmos capítulo 12, versículo 2, vai dizer, falam com falsidade uns dos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Jesus vai falar em Lucas capítulo 18, 11, que o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Isaías, capítulo 29, o profeta Isaías vai falar algumas palavras sobre o povo de Israel, o povo da igreja, o povo de Deus, que Jesus vai repetir no Novo Testamento. Lá no capítulo 29, versículo 13 de Isaías, diz, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim, com a boca me honra, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. A verdade que vocês pregam ainda são dogmas, são verdades ensinadas por homens, que têm, Colossenses capítulo 2, 22, que têm o objetivo de subjugar a carne com seu peso e seus fardos ultrapesados, mas ao espírito nada produzem. Só servem para nos colocarmos em caixas, mas na hora de nos relacionarmos com o outro, o que acontece com a gente? Eles são pecadores, Senhor. Senhor, me faça diferente deles. Desse aqui que está orando, ó, eu sou melhor do que ele, porque na lista tem pecados que eu não faço, já ele já faz. Quantas vezes ao ouvirmos o pecado do outro, nos tornamos já o seu juiz? Nossa, ele falou um negócio, mas que eu nunca faria. E quantas vezes ouvimos e dizíamos, eu sou parceiro da sua dor. Eu sou parceiro da sua dor, meu irmão, porque eu sei que eu poderia fazer isso que você está fazendo, e eu quero andar contigo. Qual das nossas atitudes? Porque o falso testemunho gera em nós hipocrisia, vontade de estabelecer os dogmas, de sermos donos da verdade, e sendo donos da verdade, damos falso testemunho contra o próximo. Porque Jesus não está nos ensinando a ter dogmas. Jesus não está nos ensinando a ter tese, antítese ou síntese. Jesus está nos ensinando a dialogar. E quando dialogamos, conversamos, nós nos relacionamos. Saímos do pressuposto de que eu tenho que convencer você da verdade. Mas estabeleço o pressuposto de que a verdade me jogou até você. E agora, deixe que a verdade fale com você. Porque para nós, meus irmãos, atenção agora, a verdade não é um conjunto de regras. A verdade não são conceitos estabelecidos. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo.
nós não temos conceitos sobre pessoas. Nós não nos relacionamos com conceitos, nós nos relacionamos com uma pessoa. A nossa verdade não é uma lista de regras, de dogmas, de doutrinas. A nossa verdade é uma pessoa. E o que faz então a gente falar a verdade, proclamar a verdade? A gente faz o que se faz com pessoas. Nos relacionamos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não está dizendo, e anotem a verdade, estudem a verdade, e a verdade vos libertará. Não, ele está dizendo, conheçam a verdade. Porque com as pessoas, a gente conhece. Jesus quer que você o conheça. E quando você tiver uma relação com a pessoa de Jesus, quando você tiver uma relação com a verdade, de conhecê-lo, de saber quem ele é, de saber como ele age, de saber como ele trata, de saber como ele ama, você vai sentar com o outro e vai agir como a verdade agiu com você. Você vai se relacionar. Ah, mas ele precisa saber a verdade. Você se relaciona com a verdade? Ele verá a verdade em você. Ele verá nos seus olhos. Ele vai ver que você é uma pessoa de verdade. Porque você se relacionou com a verdade e ela te libertou. Te libertou de dogma. Te libertou de religiosidade, te libertou de hipocrisia, te libertou de performance, te libertou de aparência, te libertou de preconceito, te libertou de julgamento, te libertou de dor, de olhar incrédulo, te libertou de mentira, te libertou de fofoca. A verdade te libertou para uma vida plena. Você está preocupado em sentar com aquela pessoa, olhar nos olhos dela, dialogar, ouvir o que ela acha que é verdade, ou os conceitos dela sobre verdade, ouvi-la e acolhê-la, e amá-la, e deixar que a verdade encontre razão no coração dela, para que ela seja transformada como você foi. A verdade não são escritos, a verdade é uma pessoa. Jesus vai dizer, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Igreja de Jesus, não dirás falso testemunho contra teu próximo, antes conheçam a verdade e a verdade vos libertará. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma relação de testemunho com a verdade. O contrário de falso testemunho é testemunho verdadeiro. O que é um testemunho verdadeiro? Uma vida que vai para o martírio de verdade e não finge que vai. Quando eu dou minha vida pelo próximo de verdade, é porque eu tenho uma relação com a verdade. Porque a verdade, que é Jesus, que é uma pessoa, ela se entregou por nós. Ela se entregou por mim e por você. A verdade, que é Jesus, não se preocupou em dizer para a gente ou para os outros entenderem o sacrifício deles antes dele subir na cruz. Ele se entregou. Ele se entregou. E disse para a gente que quando a gente conhecesse essa verdade, aí, quando a gente se relacionasse com Ele, aí então, a gente seria liberto. Liberto de toda a falsidade que a gente tenta impregnar na nossa vida. De toda fake news que a gente gosta de alimentar a nossa vida. O auto-engano, a mentira, aquilo que a gente coloca na casca, a aparência da estética. Uma religião estética. O que aparenta para os outros, o que as pessoas veem. A verdade está para além da estética, está para além das que as pessoas podem ver. A verdade é dizer para o outro de verdade o que está acontecendo. Esses dias eu estava entrando aqui na igreja e eu vinha conversando com uma irmã. E ela falou assim, tudo bem, meu filho? E eu falei assim, tudo é muita coisa, né?
Aí eu falei, e com a senhora, como a senhora vai? Aí ela, eu vou bem. Aí eu disse para ela, mas se não estivesse bem, a senhora me falaria? Aí a gente se abraçou, deu um sorriso. Ela falou, às vezes, né? Eu falei, às vezes. Quando a gente se presta a se relacionar com a verdade que é uma pessoa, a gente se presta a olhar nos olhos, a saber dizer o que está para além da estética, o que está para além da casca. A igreja de Jesus é o povo que vai mais fundo. Não é um povo que negocia com a mentira. Nós não aceitamos ferir o outro com falsidade, com fofoca, com juízo falso, com preconceito. Isso é o velho homem. Isso é a nossa vontade de estabelecer uma aparência estética bonita. Desarmem-se, meus irmãos. Falei no início que eu me percebi mentiroso quando eu vi esse texto e fui exposto à verdade. Porque foi a primeira vez que eu olhei para Jesus e falei, Jesus, eu não quero tentar convencer as pessoas de uma verdade. Eu quero que elas se relacionem com a verdade, como eu estou me relacionando contigo. Abra teu coração para se relacionar com a verdade e você vai ver que você não é possuidor da verdade. E aí o teu irmão vai deixar de ser alvo das tuas argumentações filosóficas, estéticas, religiosas, e vai ser alvo do seu amor, porque você foi exposto à verdade que é uma pessoa. Quando a verdade é um conjunto de ideias, não existe relação, não existe vínculo. Quando a verdade é uma pessoa, existe libertação e transformação de um povo que para de viver de estética de santidade e se aprofunda num amor que pode transformar falso testemunho em testemunhas do amor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Enquanto nós vamos cantar, eu quero fazer essa oração com você logo após o término desse cântico. Enquanto canta, fale com Jesus. Ele é uma pessoa, ele não é um conceito. Ele não é uma matéria teológica, ele não é apenas um texto recitado. Ele não é uma pessoa histórica gravada nos documentos bíblicos ou da história da humanidade. Ele é uma pessoa viva e ressurreta que está querendo se relacionar com você agora. Cante essa verdade e logo após, vamos orar juntos. Esse é o meu querer. Deus nos chama para sermos testemunhas verdadeiras do seu amor, da sua graça. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Viva uma vida verdadeira diante de mim, para que teu próximo seja amado e quando prove dessa graça, não queira mais saber de nada, a não ser de conhecer essa verdade, que é uma pessoa. Eu não sei você, mas eu cansei de ser mentiroso. Eu cansei de ser mentiroso. Até porque toda vez que eu me achego perto da verdade, que é uma pessoa, ela me diz, meu filho, eu quero que o teu testemunho seja verdadeiro. Porque quanto mais verdade, ou seja, quanto mais da minha presença estiver no teu testemunho, na tua vida, mais pessoas vão me conhecer e vão perceber que nunca se tratou de conceitos, de dogmas, mas sim da relação com Deus que nos ama
nos salva e nos livra de nós mesmos. Lembra que a gente caiu por causa da mentira. E a gente se levanta em nome da verdade. Pai Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nos relacionarmos com a verdade. Agora não deixa, Senhor, que a gente permaneça caídos na mentira. Nos ensina, Senhor, a dar testemunho verdadeiro a favor do nosso próximo, com o nosso próximo. Nos ensina, Senhor, a sermos testemunhas verdadeiras desse amor e dessa graça. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a dar testemunho, Senhor, da verdade que é uma pessoa. Nos livra, Senhor, dos dogmas. Nos livra, Senhor, de acharmos sermos donos da verdade. Nos livra, Senhor, da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso autoritarismo. Nos chama de volta para o caminho da humildade, do pó da terra. Nos chama de volta, Senhor, à relação simples da mesa contigo, Senhor. Da relação com a verdade. E de tanto nos relacionarmos com a verdade, que a nossa vida seja um reflexo dessa verdade. Por onde quer que a gente vá, por onde quer que a tua igreja vá, seja essa igreja que é de verdade, não porque detenha a verdade, mas porque se relaciona com a verdade, que é o Cristo vivo e ressurreto. Em nome de Jesus que nós oramos para a sua glória. Amém. Amém. Amém.